Bom dia novamente. Convidar os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 10. João 10, nós vamos ler dos versículos 27 ao 29. Amém? João 10, do 27 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Senhor, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por estarmos diante da tua palavra, Deus, que foi lida no nosso idioma, Pai. A gente pode compreendê-la, isso é um dom do Senhor, isso é maravilhoso de pensar. Deus é tão corriqueiro para a gente não consegue nem dar valor, assim, o valor merecido. Ó Deus, mas fala conosco através da tua palavra, revela-te um pouco mais a nós nessa manhã, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, Deus, a um tempo de crescimento na tua presença. Assim como tem sido esses domingos, ó Deus, que a gente seja de fato desafiado, encorajado, meu Deus, a caminhar, Deus, com esperança e fé no Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor fala conosco e que a gente possa, Deus, ter condição, meu Pai querido, de obedecer a tua palavra. Que assim seja. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje de algo bastante importante, que algumas das doutrinas que a gente tem na igreja presbiteriana, né, que a gente fala, e muitas vezes não consegue, talvez até defender essas doutrinas. Hoje a gente vai aprender sobre a perseverança dos santos. Que coisa maravilhosa, né? E para falar de perseverança dos santos, e ler o texto que fala que as ovelhas ouvem a voz do Senhor, né? O que isso tem a ver, como é que isso está interligado? Né, já que a perseverança é dos santos, né? A doutrina da perseverança dos santos é um pilar fundamental da fé cristã. É uma promessa para todo aquele que recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador, que ele vai permanecer até o fim em Cristo. Nós não somos salvos por nossos méritos, né? Mas a graça soberana de Deus não só nos salva, nos redime, nos alcança, como nos sustenta os eleitos nessa jornada de fé. A perseverança não é apenas uma garantia, né? É uma esperança, na verdade, ela é uma garantia. É Deus quem garante que a gente vai chegar lá. Né? As suas implicações práticas, né? Como ela molda a vida do crente, é o que a gente pretende ver nesse estudo aqui. Então, a primeira coisa é saber que a perseverança dos santos, ela é uma garantia, ela tem um garantidor. A perseverança dos santos, né, é a expressão da fidelidade de Deus para conosco. Aqueles que ele escolheu, aqueles que ele elegeu, aqueles que ele chamou, né, vão ser levados até o final. Vão chegar lá e vão se encontrar com Jesus. Essa é a garantia que a gente tem, porque ela não está firmada no próprio eleito, naquele que foi chamado, naquele que foi escolhido, mas está fundamentada em Deus. É o próprio Deus quem é essa garantia. Ele nos deu, inclusive, o Espírito Santo como penhor, como selo, né, dessa garantia. Então, por que a gente leu aqui o texto então de João 10, né, 27? O que diz o texto? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por que a gente tem certeza que vai chegar lá no fim, que a gente vai encontrar Jesus? Porque todo aquele que é chamado por Deus, ele ouve a voz de Cristo, ele conhece a voz de Jesus e segue essa voz. Isso aqui é essa linguagem interessante, eu não sei se os irmãos conseguem entender. Antigamente, os pessoal lá nesse tempo aqui, eles saíam, levavam os rebanhos para pastar. E realmente era longe da cidade. E tinha ali nesses locais onde pastavam os rebanhos, tinha sempre um curral grande, algo bem grandão, que reunia diversos rebanhos. O rebanho do Walter, o rebanho do Rubens, o do André, estava todo mundo lá pastoreando, e esses rebanhos eram reunidos em um só lugar. E guardava ali, fechava ali de noite para guardar dos predadores. Mas a ovelha tem algo interessantíssimo.
Se o Walter chegar lá na porta desse aprisco, desse grande curral, e chamar pelas ovelhas, as ovelhas do Walter só é que virão. É interessante isso, né? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela conhece quem é que está chamando, e assim o crente. Nós hoje conhecemos a voz do nosso Senhor. De que maneira? Nós temos a revelação de Cristo, né? A revelação de Deus na sua palavra, mas temos o Espírito Santo em nós que nos dá sensibilidade, que nos consegue fazer entender de quem é a voz que a gente está ouvindo. Tem um experimento recentemente feito até na Avenida Paulista. O pessoal junta uma galera lá e uma pessoa com o microfone começa a chamar pelo nome. Vem até mim, vem até mim, vem até mim. E no meio daquela confusão, todo mundo fazendo barulho. Muito barulho. Né? E a pessoa fica perdida. Aí quando o rapaz que está com o microfone na mão fala assim, presta atenção na minha voz. Foca na minha voz. Aquele barulho, aquele ruído, aquele burburinho, e a pessoa começa a prestar atenção na voz somente daquele que está chamando. Tudo em volta perde o sentido, porque ele está focado naquela voz. E ele consegue, ainda vendado, passar pelo meio daquele povo e chegar aonde ele estava. Assim é o Espírito Santo conosco. Ele nos faz focar na voz do nosso pastor. É assim que o Espírito Santo age em nós. A gente consegue ouvir a voz de Cristo em meio a tudo isso que a gente está vivendo. A gente está circulado aí por um mundo de pecado, oprimidos, né? Por esse sistema que tem raiva da igreja. O sistema tem raiva do crente, irmãos. O mundo não tem prazer em nós, não. Não tem alegria nenhuma. E a gente muitas vezes fica brincando, né? De ir lá e passear e fazer aquela amizade, né? A palavra de Deus até diz, né? Aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Porque essa é a verdade, uma inimizade. Então, no meio dessa confusão toda, no meio disso tudo, a gente consegue ouvir a voz do pastor. E a gente, então, segue a voz desse pastor. A perseverança dos santos, então, começa nesse relacionamento íntimo. Eu preciso conhecer quem é o meu pastor. Eu tenho aqui o retrato dele pintado, maravilhoso, lindo, perfeito, como ele é. Eu o conheço, eu sei quem ele é, como ele pensa, como ele age, o que ele quer de mim. E tem em mim algo que me faz ouvir essa voz. Então eu preciso conhecê-lo e ouvir, ter intimidade. Como é que eu vou saber que é Jesus falando se eu não conheço a voz dele? Se eu não conheço quem me fala? Se eu não sei quando é ele que está falando? Então é uma relação de intimidade. Precisamos desenvolver uma relação de intimidade com o nosso pastor, para que a gente, no meio dessa confusão, desse caos, a gente consiga ouvir a voz dele. E o versículo 28 e 29 diz assim, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Olha só que coisa mais linda, né? Que segurança é essa? Se dependesse de nós chegar até o final, completar a carreira, guardar a fé, como diz o apóstolo Paulo, a gente estava perdido. Estava não? A gente quer tanta coisa, né? Quer tanto trem. Domingo de manhã, tá em casa, dormindo, cochilando, assistindo uma série, fazendo qualquer outra coisa, né? Talvez não é nem cochilando, vendo uma série, talvez as ocupações, né? Igual a Ana Paula tem a mãe para cuidar. Como é que é difícil, né? Estar aqui na igreja, sabendo que a Dona Lourdes, né, passa pelo que passa. Escolher estar aqui, isso é perseverar. Ainda em meio a essas coisas, tem coisas que demandam da gente um certo cuidado, mas ainda assim a gente entende que é melhor estar na casa de Deus do que em outro lugar. Priorizar. Por que as pessoas acham que quando a gente fala que nós somos salvos, salvos uma vez, salvos para sempre? Você é salvo? Eu sou. Mas quem te garante isso?
Você não acha que é soberba demais? Não. Quem me garante a salvação é o meu Deus. Aquele que Deus me deu, vem a mim. Ninguém pode arrebatar da minha mão. E da mão do Pai, então quem é que tira você? Né? A gente tem essa certeza, a gente pode falar isso com convicção, porque a gente está garantido em Deus. É o Senhor quem garante. É Deus que está, a gente está na mão é dele. E da mão dele quem é que pode pegar? Ninguém toma. Então por isso que a gente consegue perseverar. E se Deus falou que a gente está na mão dele e ninguém vai tomar, essa promessa que não vai se quebrar, não depende de mim e de você. Olha como é que é maravilhosa essa ideia da salvação. Como é que é necessário a gente entender que a salvação vem de Deus. O processo de salvação está nas mãos de Deus. Porque se qualquer momento desse a gente achar que a gente faz alguma coisa, rapaz, ele chama, ele escolhe, ele chama, ele elege, ele santifica, ele faz todo esse processo, tudo depende dele. Nós, de alguma forma, conseguimos responder a isso porque ele colocou fé no nosso coração. Até a fé, que é um dom que a gente precisa para agradá-lo, vem dele mesmo. Mande morto, zumbi, The Walking Dead andando pela rua fora, até que a graça de Deus olhou e falou, esse aqui é meu. Desde antes da fundação do mundo, né, ele sabia. E sabia a hora certa que isso iria acontecer. Comigo foi aos 33 anos, com o outro aos 17, com o outro aos 12, com o outro aos 60, aos 50. Mas ele sabe a hora certa. O tempo é dele, a hora é dele. Mas se você vai ser salvo, você vai ouvir essa voz. O seu ouvido vai se abrir e você vai ouvir a voz do seu pastor te chamando. Então não depende de força humana. É Deus, né? Filipenses 1,6 que diz, olha, estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em reforma. Rapaz, e que reforma longa, né? Estamos sendo reformados. Olha só, porque a gente precisa estar conforme a imagem daquele que nos salvou. Não é, né, ser parecido fisicamente com Jesus, mas moralmente falando. A gente precisa ter o caráter transformado no caráter de Jesus. E é isso que está acontecendo com a gente. É isso que está todo dia acontecendo comigo e com você. Nós não somos passivos, né, nessa questão, porque requer de nós uma obediência. Porque se não fosse para obedecer, não precisava conhecer. Não é verdade? Está aqui que a gente precisa obedecer. E obedecer aqui, irmãos, não é obedecer regras. A Bíblia não é um livro de regras, a Bíblia é um livro de princípio. Ela te dá um norte para você caminhar. E te mostra, a Bíblia mostra onde Cristo pisou. Isso é maravilhoso de pensar. E a gente conversando no Santa Ceia, quinta-feira, né? Foi no Santa Ceia ou foi aqui na porta da igreja, na terça? Que eu falei que a gente... hoje nós, quando Cristo voltar, a gente vai ser muito mais cobrado do que aquele povo do Antigo Testamento. E o próprio Jesus fala isso, né? Se Sodoma e Gomorra tivesse visto, né, o que vocês viram, rapaz, muita gente ali tinha convertido. Mas no dia do juízo, eles vão se levantar contra vocês. Porque nós temos hoje nas mãos muito mais do que qualquer outra geração teve a respeito de Cristo, a respeito da fé, do conhecimento bíblico. Nós temos muito mais material, muito mais confirmações, inclusive históricas, como é que fala? O pessoal que escava lá tem um nome. Arqueológicas, evidências arqueológicas, manuscritos que foram reiterados, corroborados que são verdadeiros. Nós conseguimos ver Jesus de uma forma que muitas gerações antes de nós não viram. Imagina o povo do Velho Testamento que foi salvo esperando o Cordeiro vir, que vinha só a sombra dele, e ainda assim teve fé e foi salvo. Esse povo vai estar lá para julgar a gente. Nós temos muito mais do que eles jamais tiveram, e a gente faz muito menos. Fala sério. Olha para o Brasilzão hoje aí. Quantos crentes? Quantos milhares de crentes? Quantos, não sei, milhões de crentes aí que tem no Brasil? Tem uns trem que a gente fica vendo na internet, tem hora que a gente tem que evitar ver umas coisas dessas, né? Tem uma igreja, que aquilo para mim não pode ser chamado de igreja, mas é uma seita, que agora o pessoal está indo lá para tatuar no pulso um texto da Bíblia, de Mateus
24 lá. Aí vai lá e pergunta, mas por que você está tatuando? Para não esquecer, para poder lembrar, não sei o quê, não sei o quê. Mas as palavras de Deus não tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Adianta tatuar um versículo. E lá é assim, o pessoal tudo veste igual, ou pelo menos bem parecido, né? As roupinhas tudo parecidinho e tal. Aí vai lá agora todo mundo faz a tatuagem, aquele trem. É mais uma seita do que qualquer outra coisa. E o que a gente tem feito? Esse tanto de evangélico no Brasil, esse tanto de crente no Brasil. Qual que é a realidade do Brasil hoje? O Brasil hoje é pior ou melhor do que o Brasil dos anos 60, por exemplo? Dos anos 70? Dos anos 90? Os filhos da gente criticam a gente muitas vezes porque falam, no meu tempo é que era bom. No meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Mas se o seu tempo era bom, se no meu tempo era bom, o que eu tenho feito para que os meus filhos conheçam daquele tempo? No texto de Atos, vai falar que o pessoal perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na partir do pão. O mundo mudou, evoluiu, temos tecnologia, mas a doutrina dos apóstolos permanece a mesma. A mesma palavra pregada em 1960 é pregada hoje em 2025. Ou não. Porque Paulo avisou que os homens vão correr atrás das coceirinhas do ouvido. As pessoas estão andando atrás daquilo que quer ouvir. E aí não vão conseguir ouvir a voz do pastor, do bom pastor, do supremo pastor, porque está dando ouvido para outras vozes, estão caminhando em outra direção. E geralmente guiadas pelo coração. O pior conselho que alguém pode dar para você, ou você dá para alguém, é falar assim, escute a voz do seu coração. Porque o coração é enganoso. João 15, eu acho que é Marcos ou Mateus 15, 16 ou 15, 19, Jesus fala do que tem no coração do homem. Malícia, dolo, engano, prostituição, avareza. É isso que tem no seu coração. Se você seguir ele, é para lá que você vai parar. E é isso que o povo tem feito hoje. E tem surgido, né, os falsos mestres, falsos profetas aí, aqueles que não são pastores, são os... Rapaz, eu esqueço, tem hora que eu esqueço das palavras. Jesus fala que eles são, não é missionário, não, como é que chama? Aquelas pessoas que geralmente faz por dinheiro, mercenários. Mercenários. Estão cheios de mercenários. E os mercenários estão abrindo uma casinha bonita aqui, outra casinha bonita ali, pondo um showzinho de luz aqui, um showzinho de luz lá, fala o que você quer ouvir, tira texto da palavra de Deus, fala que aquilo está certo, fala que não está certo e o povo está indo. Mas você acha que é só o rapazinho lá que tem responsabilidade? O povo que vai atrás disso também é responsável. Porque escolhe isso, quer isso. Ninguém quer sair de casa depois de uma semana dura de trabalho. Imagina que você passou uma semana difícil. Talvez você foi demitido. Arrumou uma briga lá com o patrão. As contas estão atrasadas, numa hora ruim. Poxa, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que fazer aquilo outro e tal. E fui mandado embora e a semana foi difícil. A mulher começou a pegar no pé. Junta tudo, essa confusão toda aí, de falta de dinheiro, mulher cobrando, o filho com problema na escola. Imagina uma semana turbulenta. Aí você vem para a igreja. Ah, vou para a igreja hoje e tal, Jesus vai falar comigo. Aí chega aqui, você é pecador, tranqueira, precisa mudar de vida, precisa se arrepender. Isso, a culpa é sua. Isso não agrada, agrada. A pessoa quer chegar aqui e falar, não, Jesus te ama, você é a menina dos olhos de Deus, Ele vai cuidar de você, nada vai faltar. É lógico que não vai faltar o que comer, o que vestir e onde dormir. Isso não vai faltar, não. Promessa dele, isso Ele prometeu. Hã? Internet, né? Carro. Tem coisa que você pode abrir mão, né, em detrimento de outras coisas. Mas aí você vem para a igreja, você quer o quê depois de uma semana de luta, gente? Fala sério, todo mundo quer vir para a igreja para ser abraçado, levantado. E talvez o abraço que você precisa é justamente o cara virar para você e falar assim, você é pecador, tranqueira, vai cair, a culpa é sua, conserta a vida. Vai ver com Deus lá onde é que está errando. Porque esse confronto vai fazer você pensar como é que aquilo aconteceu. Como é que eu fui parar ali? Como é que essas coisas chegaram até aqui? E ainda assim, no meio dessa turbulência toda, no meio disso tudo, você persevera, você não desiste.
A semana foi ruim. O pau quebrou, foi difícil. Os meninos, o problema e aquela coisa toda. E ainda assim você vem para a igreja, ouve que é tranqueira, ouve que é vacaiado, ouve que não é coisa boa não, que não tem nada de bom no seu coração, que você seguir sua carne, você vai dar com os burros na água. E aí você sai daqui com fé. Acreditando que Deus tem um propósito em tudo isso. E isso é perseverança. Deus não prometeu facilidade para ninguém, muito pelo contrário, falou, no mundo tereis aflições. Mas, rapaz, ele falou um trem bonito demais. Eu venci o mundo. Ele venceu. E porque ele venceu, a gente pode vir aqui, ouvir, né? Ainda que doa. Você tem vontade de torcer o pescocinho de alguém que está pregando lá em cima e aponta o dedo e parece que está jogando uma indireta porque conhece a sua história, não sei o quê. Ainda assim, você vem aqui e ouve isso e sai daqui com a certeza de que, poxa, ele venceu o mundo. Ele suportou uma dor maior do que qualquer um de nós poderia suportar. E eu não estou falando de dor física. Porque o cálice que Jesus pediu para que Deus o afastasse, não era da cruz. Ele não estava com medo dos açoites. Não estava com medo da dor. O que realmente fez ele suar gotas de sangue foi ter sido abandonado pelo Pai. Ele veio para resgatar a gente, para levar a gente para Deus e teve que ser abandonado pelo próprio Deus. E aí você olha para ele, para o que ele fez, para a história dele, para onde ele te tirou, para onde ele quer te levar, para o que te aguarda, para a promessa maravilhosa da vida eterna, para o céu lá. E aí, aquela semana difícil, turbulenta, fica para trás. E você sai daqui cheio de fé. Sabendo que o pastor, esse pastor que te chamou, que te escolheu, que te elegeu, vai dar um jeito. De alguma forma você vai passar por aquilo e vai sair do outro lado mais forte. E o erro que você cometeu, que te fez chegar onde você estava naquele momento, vai ficar para trás. Porque sofrimento com Deus, irmãos, é didático. Ninguém sofre de graça. Deus não tem prazer no mal. Ele não tem prazer em ver ninguém sofrendo. Você gosta de ver seu filho sofrendo? Ninguém quer. Mas tem hora que é necessário. Os meninos precisam passar uns apertos para criar, para ficar calejado também, né? Pela vida. Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 14 diz assim: pois nos tornamos participantes de Cristo, desde que mantenhamos firme até o fim a confiança que tivemos no início. Eu ouvi de um pastor aqui nessa igreja que melhor é terminar bem do que começar bem. Porque começar bem é bom. E é fácil até. Pensa no novo convertido aí. Eu gosto de olhar para a minha história. Né? Você chegou na igreja e tal, foi convertido, aquele fogo, aquele calor, aquele desejo por Deus, e você lê Bíblia, você vai no monte orar, e você está junto com os irmãos, e vira líder de célula, e vê um monte de gente convertendo, aquela vida boa, aquele negócio. Ali é fácil. Mas e quando os frutos dão daquela estabilizada? E quando estabiliza a coisa? Que você vai orar e parece que o céu está de bronze. É aqui, é nessa hora que a gente persevera. É aqui que entra a fé. Por isso que precisamos de fé. Deus colocou a fé no nosso coração para quando tudo estabilizar, a gente continuar. Continuar. Tem um texto de Apocalipse que fala assim: lembra de onde caíste, volta lá, né, e conserta a caminhada. A vida do crente é assim, ó. Você começou agora, né, e está caminhando. Deu aquela estabilizada. Se você dá uma escorregada, escapulir, tarará, tarará, quando você voltar, você não volta do começo mais não. É dali para frente. Você acha que Deus vai perder tempo? O que ele fez foi jogado fora? É dali em diante que você caminha. É dali para cima que a gente vai. Não é para trás, não. A gente anda para frente, para frente, para frente. E tendo Cristo como nosso alvo, olhando para Ele. Caminhando nas pisadas dEle. E as pisadas de Jesus tem hora que vai dar umas açoitadas na gente. Porque Ele foi açoitado. Andar nas pisadas de Cristo tem hora que a gente vai ter que negar a nossa vontade. Tem hora não, né? Acho que a maior parte do tempo. É negar a gente mesmo, porque ele negou. Ele era Deus, ele se esvaziou de si mesmo e desceu aqui. E ele fala assim: eu sou o caminho. Você acha que vai ser diferente a sua caminhada? Será que vai?
A outra coisa que a perseverança nos faz, ela nos dá força para resistir às tentações e provações através da fé. Olha o que diz Tiago, Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Provação são inevitáveis, são. Mas não deve ser vista como um peso, como um fardo, como uma carga, mas como uma oportunidade de crescer, de chegar mais perto de Deus, de estar mais próximo do nosso Senhor. Porque, irmão, quando o trem está ruim, quando a situação foge do nosso controle, quando a gente não tem poder para mudar o quadro, o que é que a gente faz? Para quem que a gente corre? A gente sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quando a gente não dá conta, a gente corre para Deus. Então Deus, quando Ele te prova, Ele quer que você chegue mais perto dEle. Passar por provação sozinho é bobagem, burrice. Andar sozinho, um crente andar sozinho é suicídio. Você não precisa estar sozinho, não precisa. Primeiro você tem Deus, o soberano Deus, e tem aqui, ó, essa galera de gente vacaiada igual você mesmo, tranqueira. Transformado igual você está sendo. Gente sendo todos os dias transformado, tendo o caráter de Cristo formado, através da dor, do sofrimento, da dificuldade, das lágrimas, das alegrias, do sorriso, igualzinho você. Tem ninguém aqui diferente, nem melhor, nem pior. Talvez o quadro é um pouquinho diferente agora. As lutas são diferentes agora. Talvez o meu pecado não é o seu. Mas tem pecado aí para tirar. Tem carrapicho para sarar. E é por isso que a gente está aqui, junto, caminhando com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você for na força do braço, você não vai dar conta. A perseverança. E Deus deu algo interessante para a gente. Gálatas 5, 22, 23 fala do fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por que que esse fruto é tão importante para que a gente persevere? Por que que essa mexerica, né, esses 9 gominhos da mexerica são tão importantes para a gente? Primeiro porque no meio da perseverança, no meio da luta, no meio da situação, no meio da dificuldade, o amor a Deus é o que traz, é o que tira o temor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, por que que é importante ter amor? Principalmente amor a Deus. Se eu não amo a Deus, eu preciso amar primeiro a Deus. Primeiro é o Senhor. Então, o primeiro fruto é amor. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. E pode estar difícil, pode estar complicado, pode ter medo. Talvez uma conquista que você lutou tanto na vida e está ali correndo o risco de perder, porque vai faltar o dinheiro para pagar. É lógico que essas coisas geram medo. Talvez você cometeu algum deslize, algo sério, que vai, poxa, envergonhar sua casa, sua família, não sei. Essas coisas geram medo. Mas quando o meu amor está focado no Senhor, o medo é lançado fora, o medo de perder um ente querido. Como aconteceu com o nosso irmão. Mas o verdadeiro amor, se você ama a Deus, você sabe que vai passar por aquilo e que Deus vai estar com você. E esse amor, esse amor que te faz, né, passar por isso, gera alegria no seu coração. E aí a alegria não é essa felicidade momentânea, não. É a alegria que vem de Deus. É um estado que a gente não consegue. Não é sorriso, alegria não é. Não, mas é um estado que a gente consegue passar por meio dessas coisas todas e sem desesperar. Sem perder a esperança. Aí vem o amor em Deus, que gera alegria no nosso coração, e a gente consegue então viver em paz. Paz com Deus, primeiramente. Jesus, quando ele veio, né, ele pegou nossa mão e ligou com a mão de Deus, ele trouxe para nós duas formas de paz, assim, instantânea. Primeiro, paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, lutava, degladiava contra ele. E ele tinha o poder para mandar a gente para o inferno. E podia fazê-lo. Mas Jesus veio e restaurou. Então nós temos paz com Deus. E porque temos paz com Deus, a paz de Deus habita no nosso coração. Então nós temos paz com Deus por meio de Cristo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos ajuda a passar por isso. E não é assim? Não é assim não? Uma caminhada cristã, não é assim que a gente vê esse fruto do Espírito?
E aí gera paciência, porque eu amo o meu Senhor, eu tenho uma alegria indizível dentro de mim, e tenho uma paz que aí gera em mim paciência para poder lidar com o outro, amabilidade para poder lidar com o meu irmão, bondade, fidelidade, eu consigo ser fiel, fiel à minha igreja, fiel ao meu Deus, fiel aos meus princípios, aos meus propósitos, aquilo que Deus me chamou, mesmo no meio dessa confusão, desse caos, dessas vozes dissonantes que estão o tempo todo bombardeando a nossa mente. E é assim que o fruto do Espírito gera em nós essa perseverança, nos ajuda a perseverar. Esse fruto age, cresce dentro de nós. E fruto, irmão, não é para nós. Né? Você não vê um pé de manga comendo uma manga, né? Não é não, ué. Fruto é para o outro. Fruto é para o outro. Eu ouvi uma pregação do Douglas Gonçalves. Rapaz, pensa num trem chique. E ele fala de viver para o outro de uma forma tão bonita, tão mais afim. Eu falei, rapaz, será que eu sou capaz de chegar num ponto desse? Porque a gente precisa viver para o outro. A minha vida não é para mim mais não. Ó. Eu sou pedreiro, eu trabalho para mim. Se eu for trabalhar só para mim, eu ia viver do quê? Não tem jeito. O Ismael fabrica móveis lá, é para ele. É claro que o sustento dele vem daquilo. E a gente precisa compreender que o ser pedreiro, o ser carpinteiro, ali, marceneiro, é fazer para o outro, mas entendendo que aquilo é para a glória de Deus. Não é fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. A oportunidade que você tem quando você entra dentro da casa de alguém para servi-lo, para trabalhar como um cristão, é ímpar. É ímpar. Você pode ali mostrar para aquela pessoa que tem um jeito de viver diferente, que eu trabalho diferente, ou você pode ser mais um, igual o mundo faz. Só pelo dinheiro. Pode ser. O pessoal que eu trabalho costuma achar estranho, porque eu vou vendo o serviço, vou fazendo o serviço, e vou olhando para as etapas. Rapaz, e aquilo enche meu coração de alegria. É bom demais você pegar e ver um trem sem forma ali, um buraco no chão, e você vai lá e enche aquilo de concreto, e daqui a pouco você enfia um ferro lá dentro e faz uma forma, e de repente tem uma parede. Ah, maravilhoso de ver. Eu gosto demais. Eu fico empolgado com o meu serviço. Eu gosto de olhar para aquilo, e as pessoas ficam admiradas com isso. Porque é dom de Deus. Foi Deus que... Eu pedi a Deus, eu orei, a Roseli está ali como prova disso. Eu orei, o Senhor Deus me dá uma profissão, eu era motoboy na época. Isso aqui não é vida para mim, não. Sofri um acidente gravíssimo de moto ali, o Bernardo estava com 9 meses de idade. Eu fiquei com medo de ficar paralítico. E aí o Bernardo, com 9 meses, aí, depois daquela confusão, aquele trem, eu falei, Deus, me dá uma profissão. Eu preciso me tornar um profissional. E Deus deu. Eu não era crente, não. Deus deu. E hoje eu tenho essa profissão, e rapaz, e poder fazer aquilo ali, e olhar e falar, Deus, obrigado. Eu sou um profissional. E eu falo isso com muita alegria, muita alegria. Não sou o melhor pedreiro do mundo, mas graças a Deus eu sou muito melhor do que quando eu comecei lá atrás. E pretendo melhorar um pouco mais ainda. Hã? É. Porque isso enche o coração da gente de alegria. Foi Deus que me deu, foi Deus que adestrou essas mãozinhas aqui, ó. Para poder, rapaz, entregar um trem. E é bonito demais você ver um banheiro bonito, igual o banheiro do Elton. Rapaz do céu. Pensa num trem que ficou bacana. Toda vez que eu vou ali, que eu sento naquela mesa, eu fico olhando para aquele serviço e falo, meu Deus do céu. Que coisa linda, que maravilha. Mas tem lá o dedo ruim, né? Tem um errinho ali. Tem sempre uma coisinha para apontar. Você não é perfeito. Tem sempre uma coisinha. A gente sabe que tem. Mas é para a glória dele. É para ele. Então eu preciso melhorar para aquele defeitinho que talvez ficou na casa do Elton, na próxima não ficar. E sempre gradativamente. E assim eu vou servindo a Deus através daquilo que eu faço, dos dons que ele me deu. Né? A perseverança também é um sinal de fé genuína. Aquele que tem uma fé verdadeira, que é uma fé de verdade, né, eles perseveram porque foram separados para Deus. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Vocês que pelo poder de Deus são protegidos pela fé para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Olha só, é por isso que a gente persevera, porque nós somos guardados por uma fé. A fé é algo maravilhoso. Deus coloca em nós esse dom
da fé e ela nos protege. Nos protege de nós mesmos, nos protege da dúvida, nos protege da apostasia, nos protege de nos afastar de Deus. Porque uma fé genuína não vai olhar para outro canto, não vai entender que já é 10 horas. Rapaz, tem que andar mais depressa. Uma fé genuína não vai fazer a gente olhar para outra coisa, senão para Deus. Não é verdade? A perseverança também diz para nós que nós somos verdadeiros filhos de Deus. Verdadeiros filhos de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 16, 17. Esse texto também é maravilhoso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, que também participemos da sua glória. Tem uma música do PG que fala que, rapaz, tem que passar pela cruz. Não tem jeito não. Não quero ir por atalhos. Não dá para ter atalho. O caminho que leva para Cristo é cruz. É cruz. E cruz, irmãos, o que cruz significa? Vergonha. Jesus foi envergonhado. Dor. Muitas vezes dor física. Dor mesmo. Dói. Tem hora que dói bastante. Largar nossa própria vontade, deixar esvaziar-se de si mesmo. Ele fez tudo isso. Deixar o Walter tranqueira para trás. Abrir mão do seu direito. Já pensou nisso? Você ter direito de fazer alguma coisa, de poder e abrir mão daquilo porque, nossa, eu fui perdoado de algo tão maior. Isso é cruz. E cruz também tem algo, nossa, muito mais profundo, né? Que é essa questão espiritual aí. A gente tem que largar. Sabe, nós éramos filhos da desobediência. Nós obedecíamos ao espírito da desobediência, né, ao espírito eu esqueço exatamente como está escrito no texto, que atua nos filhos da desobediência. Tem um espírito aí no mundo e a gente precisa abandonar ele, largar ele. Tem um texto que Jesus usa, né, que ele fala, que eu sempre gosto de pensar nisso. Ele fala quando o demônio que habitava em certo lugar, sai dali, aí a casa é ornamentada, fica tudo bonitinho, limpinho, e tarará, o demônio vai, dá uma volta, aí chega ali, a casa está vazia. Ele vem e traz com ele mais 7. O que me assustou a primeira vez que eu compreendi esse texto, é que antes da conversão, pelo menos um demônio tem dentro da gente. Pelo menos um. E é disso que Cristo nos livra. É isso, a cruz é isso. É morrer, essa tranqueirada tem que ficar para trás. E a perseverança, irmãos, é que nos leva à glorificação. Olha só para você ver. Porque para sermos glorificados, a gente tem que passar pelo processo de santificação. E o que é o processo de santificação, se não a perseverança dos santos? Perseverar, é lutar, é chorar, é sofrer. Tem um texto que Paulo fala, né, que você talvez não venceu ainda o pecado ou o problema porque não lutou até o sangue. Perseverar. De verdade. É lutar. Lutar contra você mesmo. Mas ela te leva, essa perseverança vai te fazer a chegar lá, não pela sua própria força, não pelo que você fez, mas porque Deus é que garante isso. Olha que diz Romanos 30. Ó. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. O tempo verbal aqui é pretérito perfeito. Quer dizer que foi feito de maneira completa. Foi feito lá, ó, predestinou, chamou, justificou e santificou. Quer dizer que está pronto. Nós só precisamos alcançar. Só precisa chegar lá. Não é isso? É assim que faz, é assim que ele faz. Né? E a perseverança, irmãos, no meio desse mundo de desafios, né, a gente não pode ignorar que a gente vai ter oposição espiritual. Um texto bacana também que fala disso, né? Que a gente não precisa achar que a nossa luta é contra o irmão. Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes celestiais da maldade.
nas regiões celestiais. É aí que a luta acontece de verdade. É aí que o trem pega de verdade. E essa oposição espiritual é real. Não é brinquedo, não. Não adianta você achar que tem muita coisa aí. É lógico que a gente não pode tirar a responsabilidade do homem. É a gente que vai lá e faz, é a gente que peca, é a gente que pega, é a gente que olha, é a gente que deseja. Mas tem uma realidade espiritual por trás. Tem alguém aí que conhece aí, ó. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tá lá, vem zanzando aí, ó. E conhece o nosso coração como ninguém. Fez os nossos pais lá, Adão que não conhecia pecado. Se Adão que não sabia nem o que era pecar, caiu, imagina nós que já vem com esse trem dentro da gente. É algo muito mais fácil. Mas a gente tem hoje esse conhecimento, essa coisa maravilhosa de Deus, de saber que tem um Deus lá em cima, que a gente pode chamar de Pai. Isso é maravilhoso demais. A gente, né? Olha o texto que eu falei, né? Lidando com as pressões do mundo. Como é que eu lido com o mundo? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o mandamento lá. Mas amar o mundo, amar esse sistema, amar o que o mundo oferece. E quantos de nós, irmãos, quantos de nós não tem amado essas coisas do mundo aí? Não tem dedicado, de fato, né, assim, esforço tremendo pelaquilo que é do mundo. Não estou falando que a gente não precisa ter coisa boa, não, mas o que a gente faz com as coisas boas que a gente tem? Se é para acumular, está errado. Está errado. Porque o negócio não é acumular, não. É repartir. E por que eu quero um emprego X? A faculdade tal? É sonho, é bom sonhar. Né? Eu quero ser um veterinário, como o menino ali. E você vê a dedicação, o prazer que o rapaz tem naquilo. Mas se ele não entender que aquilo dá glória ao Senhor, se ele não entender que aquilo é para a glória de Deus, se ele não entender que foi Deus quem colocou ele naquele lugar ali, vai ser só mais um veterinário. Ou mais um médico. Ou mais um engenheiro. Vai ser só mais um. Vai ser só mais um vendedor de cosméticos, Conceição. Se não entender que Deus te chamou para fazer a diferença ali. Eu vou ser só mais um pedreiro. Só mais um. Mas não é assim. Né? E a graça, aí eu gosto dessa ideia de graça, olha só. 2 Coríntios 12, 9. Mas a minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Graça, irmãos, eu ouvi aqui na época era seminarista, né? Hoje já é reverendo, Luiz Felipe, e ele falou de graça como sendo provisão. E isso é real, é verdade. A graça de Deus nos provisiona, ela nos dá o que a gente precisa para essa vida de perseverança. Ela nos dá as ferramentas para isso. E algo importantíssimo que a gente precisa bater na tecla sempre, falar sempre, algo importante para a comunhão, para essa perseverança, é a comunhão dos santos. Jesus, você acha que se não fosse importante, que se não fosse necessário, Jesus tinha fundado a igreja, tinha levado todo mundo da vez, ele fundou esse povo aqui, essa galera, essa gente aqui, para a gente andar um com o outro mesmo, é para um afiar o outro, como ferro com ferro se afia, assim também é o homem. Mas você já afiou ferro no ferro? Você vê, tem hora que sai faísca, sai fogo. Mas é porque a gente precisa um do outro, é necessário. Eu preciso de você, você precisa de mim. E é verdade isso, não é brincadeira não é. Ninguém aqui é uma ilha. Quantas vezes a gente, né, ouve um conselho aí, ouve uma palavra de alguém a pessoa que você menos esperava é aquele cara que te liga durante a semana, aquele cara que te manda mensagem, e aquele cara que te procura. Ou você procura alguém. Nós temos, rapaz, isso é maravilhoso. Deus salvou a gente, tirou a gente lá e fez tudo. Ele que nos mantém salvos e nos deu uma família da fé. Irmãos em Cristo, tudo diferente, um mais escurinho, outro mais branquinho, um mais gordinho, mas irmãos, cada um com um dom diferente. Eu tenho dom, graças a Deus, de estar podendo aqui né, passar com os irmãos por esse estudo.
mas o dom do outro é tocar, o dom do outro é cantar, e isso tudo para o crescimento do próprio corpo. Então, a perseverança dos santos é um privilégio que nós temos, mas é também uma promessa. Embora as coisas não sejam fáceis, embora o negócio não seja fácil, a gente vai chegar lá. Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. E a gente vai chegar lá. Então, fortalece aí sua vida de oração, estudo da palavra, conhece Jesus, ora, fala com ele, para na hora que ele falar com você, você conhecer a voz dele. Participa de formativa da igreja. É algo que eu tenho falado muito no grupo dos homens. Participa de formativa. Tem uma liderança ali? Tem, mas, poxa, dá ideia. Participa, faz parte da coisa, se envolve no trem, que aí você vai fazer parte daquilo, e aí se der certo, vai ser bom demais, mas se der errado, vai doer você também. Se envolva, faça parte daquilo, se vê como parte, não é como mais um participante. Você não está ali para consumir. Nós estamos para doar, para ajudar, para crescer junto. E confie sempre na fidelidade de Deus. Deus não vai te abandonar, por mais difícil que esteja, por mais problemático que seja, pode olhar que Deus vai estar lá. É igual a história de Pedro, né? Quando ele caminha sobre as águas e presta atenção no vento, o texto diz que ele afundou, e tem uma palavra ali que é maravilhosa, diz assim, imediatamente. Jesus estendeu a mão e pegou ele. É de imediato. É assim, na hora. Entenda que não é você que segura na mão de Deus, é Deus quem te segura. É Deus quem trava você. E se está na mão dele, meu jovem, não tem cinto de segurança melhor, não. Não tem lugar melhor para estar do que nas mãos do Pai. Amém?